nome é Cláudio Fajardo, Cláudio Gamas Fajardo. Aí já tem uma curiosidade. Fajardo é o nome da minha mãe, que por sua vez era o nome da minha avó materna. O costume espanhol inverte os sobrenomes, o do pai fica no meio, mas o que cai é o último. Aqui o nosso é o contrário. No Brasil, o que fica é o último. Como foi meu avô que me registrou, ele me registrou assim, Cláudio Gamas Fajardo. Gamas era o do meu pai. Dos meus filhos caiu justamente o nome do meio, que é o nome do meu pai, que seria a forma brasileira de registrar a descendência e a ascendência. Eu nasci em Apucarana no ano de 1951. Meu pai, na ocasião, era motorista e a minha mãe o acompanhou sem trabalhar. Aí, aos 4 anos de idade, meu pai já era separado da minha mãe foi morar em Maringá. Lembro-me da minha infância, eu gostava muito quando pegava o trem de Maringá para Apucarana para visitar meus avós. Era um começo da cidade de Maringá, para vocês terem ideia, não havia nem asfalto naquela cidade nessa época. O primeiro asfalto que fizeram, eu estava no jardim de infância, botaram uma cerca de arame farpado na praça, que lá se chamava Redondo, e para correr para pegar o ônibus, que lá se chamava Circular, eu me engatei o lábio naquele arame e cortei o lábio assim, ficou pendurado o meu lábio, minha mãe me levou para fazer. O primeiro asfalto que fizeram em Maringá, não me esqueço, por causa desse pequeno acidente que eu tive lá. Com 8 anos, a gente veio para Curitiba. Essa mudança teve um impacto sobre mim bastante grande. Primeiro porque Curitiba, sendo capital, tinha uma mística para o povo do interior. Mas, ainda assim, a minha saudade era grande dos amiguinhos que lá tinha, dos parentes que estavam no interior. E a vida em Curitiba era bem diferente. Na ocasião, minha mãe empregou-se como zeladora de uma escola estadual e eu transferi-me já no primeiro ano primário. Tive, então, boa parte ainda da infância e daí em diante morei em Curitiba, exceto 2 anos em que eu saí para fazer o mestrado, que eu fiz em Campinas, na Unicamp, já com 27, 29 anos. Mas durante todo esse tempo da adolescência eu tive uma vida quase normal, demorei muito comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos eu trabalhava já formalmente. Entrei na escola comercial, Senac, tive que perder 1 ano de estudo, que já estava na primeira série do ginásio, mas tive que retornar para fazer um curso especial, para depois voltar para a primeira série. Eu sei que eu levei tempo para fazer esse tal do ginásio. Depois, trabalhando o dia inteiro, fui estudar à noite, perdi mais outro tempo. Eu sei dizer que com 18 anos eu não tinha terminado o ginásio ainda. Mas, naquela ocasião, havia uma forma de você acelerar os estudos, que era, no caso do ginásio, o mini-ginásio, e no caso do científico clássico, Madureza. Eu terminei numa forma de mini-ginásio, na época o ginásio 19 de dezembro, e já me inscrevi para fazer o tal do Madureza. Eram 8 disciplinas que eu tinha que fazer, eu fiz, e podia fazer em cidades diferentes. Fiz algumas em Joinville, Blumenau, e terminei aqui no Colégio Estadual. Então logo eu terminei, fui aprovado, fiz entre uma coisa e outra, acho que não se levou 4 meses eu fiz o clássico, recuperei uma parte do tempo perdido. Então fui fazer a universidade. Dos cursos, eu queria fazer coisa diferente. Eu tinha vontade de fazer algo na área da arte, teatro, cinema, coisa assim. Mas, onde eu trabalhei, na Codepar, tinha pessoas bastante cultas e eruditas, e
me botaram em contato com a literatura sociológica. E eu me entusiasmei e fui fazer o curso de Ciências Sociais na ocasião, que era equivalente à Sociologia. A Sociologia tinha sido proibida no Brasil por causa do regime militar. Eu entrei na universidade no ano de 1973. Eu já tinha desenvolvido, por conta das amizades, do relacionamento com outros estudantes, desde o tempo do mini-ginásio, ter desenvolvido já um pensamento crítico em relação ao regime político. Eu ainda, no ginásio, ajudei durante a madrugada, trabalhava durante o dia, de madrugada a gente distribuía panfleto nas escolas, as escolas fechadas, para que os alunos, no dia seguinte, tivessem acesso às denúncias do regime ditatorial. Então já desenvolvia, depois disso comecei a ter uma leitura esquerdista, uma coisa que tinha bastante influência na época também, era o jornal O Pasquim, que era um jornal de oposição de grande circulação, era jocoso, era um jornal de humor também, mas era um crítico do regime e tinha vários intelectuais que lá escreviam. Tinha notícias internacionais, tinha notícias sobre arte, tinha notícias sobre política. E também tive acesso a uma literatura, além da literatura de teatro e cinema, tive acesso a uma literatura sociológica e política e de economia. Aí tive contato com o marxismo. Minha chegada ao marxismo foi interessante, porque eu estava lendo hoje os irmãos Dostoiévski, e ele falava dos anarquistas e falava do Proudhon, e aí tinha um livro do Proudhon que inclusive parecia ser citado, eu creio que foi aí, que era A Propriedade é um Roubo, ou Que esqueci la propriété, não me lembro direito, em francês. E aí eu fiquei interessado em saber quem era esse Proudhon, quem era essa igualdade, porque a minha infância foi uma infância pobre. Eu vivia, minha mãe, meu pai separado, vivíamos uma pobreza muito grande. Às vezes, literalmente, faltava pão em casa. E eu achava que o dinheiro era uma peste, porque faltava dinheiro. Eu achava que o dinheiro era culpado pela falta do alimento, uma vez que faltava dinheiro na casa, faltava dinheiro para a minha mãe. E um dia eu li que o Che Guevara tinha proposto em Cuba que se abolisse o dinheiro. Eu fiquei extremamente interessado em saber quem era esse que tinha feito essa proposta, porque era algo que me remetia diretamente à minha infância. Então, achei que essa sociedade era possível. Me emociono porque eu me emociono diante da pobreza e me emociono também diante dos ideais. Então, quando eu vi essa proposta, quando eu tomei conhecimento dela, isso me emocionou, evidentemente. E procurei saber quem era Che Guevara, qual era o pensamento. Aí, nessa época, no início da década de 70, tinha a Guerra do Vietnã, as denúncias sobre a Guerra do Vietnã, e o mundo inteiro, a juventude do mundo, isso era a minha juventude. E a juventude do mundo se opunha a essa guerra. Então, aí não ficou difícil dar o passo seguinte, que era me aprofundar no conhecimento da teoria marxista. Eu não tinha uma formação intelectual muito sólida, mas porque eu saí de Maringá, vim fazer o primeiro ano já aqui, já dividido o ano entre Maringá e Curitiba. Aí fiz o primário foi bom, foi no colégio, na escola São Paulo Apóstolo, lá no bairro do Uberaba. Depois, o primeiro ano do ginásio, fiz lá no colégio Padre Júlio Saavedra, também lá no Uberaba. Somente depois fui fazer o Senac, e depois já falei sobre o mini ginásio e o clássico,
e entrei na Universidade Federal do Paraná no curso de Ciências Sociais. Essa é a minha trajetória, mas desde um determinado momento da minha juventude, eu comecei a ter um grande interesse pela leitura. Comecei, claro, como todo mundo começa, com aqueles livros de autoajuda, aqueles livros de Diário de Dani, depois... Mas aí tive acesso aos livros do Hermann Hesse, me entusiasmou bastante, li quase toda a obra dele. A obra é muito extensa, mas eu li bastante livros dele. Mas daí também, na época, o Sartre era um filósofo bastante conhecido no mundo, tinha uma importância mundial, participava dos movimentos estudantis, e era um intelectual diferente, que saía da academia. Isso empolgava. Até hoje, eu às vezes me entristeço em ver que teve tanta influência e hoje ninguém mais fala em Sartre, ninguém lê mais Sartre. Parece uma figura que não existiu na história e teve grande importância nos movimentos de libertação, a questão da mulher com a sua companheira Simone de Beauvoir, que denunciava a direita, mas também denunciava o machismo de uma forma diferente do que esse movimento norte-americano. Ela era muito mais profunda na denúncia. Tudo que a gente vive hoje de libertação, de certa forma, boa parte foi, nos valores, nos costumes, nos hábitos, foi gerado nesse período da década de 60, década de 70. Foi uma mudança radical na forma de convivência humana. Em 68 era esse período que eu estava ainda fazendo aquele período que eu estava estudando sem formar-me no ginásio, mas eu trabalhava como primeiro office boy, depois auxiliar administrativo na Codepar, que depois virou Batep. Eu entregava correspondência, depois eu distribuía processos no interior do banco, da Codepar, que era uma companhia grande. E naquela época, muita gente de lá estudava, ia fazer curso fora, mestrado, doutorado, e a França era um lugar. E a França estava naquele calor, então a gente vivia, de certa forma, um rescaldo dessas informações do que estava acontecendo na França, do que acontecia no mundo. E depois veio uma influência que não deixa de ter sobre a juventude da ocasião o movimento hippie, né? Mas só que eu fiz a crítica do movimento hippie meio cedo, porque percebia que a juventude se indignava com a guerra, mas a forma de sociedade que eles propunham era uma sociedade difícil de ser sustentada, uma sociedade compatível com a sociedade industrial, que não tinha isso não haveria um retorno na história. E os autores marxistas já faziam essa crítica. Eu ainda não era eu comecei a militar no mini-ginásio, mas, como eu disse, nessa época eu fui distribuir panfletos de madrugada, mantive essas relações políticas, mas fui mais para a área da cultura. Montamos uma peça de teatro, o Alto da Compadecida, montamos lá no ginásio, tudo. Então eu queria ir mais para... Era mais essa área que eu queria, mas daí quando entrei na universidade, o meu diretório, o Rocha Pombo, era o único diretório, isso lá das Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal, era o único diretório que tinha sobrado de esquerda. Não havia mais nenhum diretório de esquerda em Curitiba, nem na Católica, nem em nenhum lugar. E na Federal era o único também. Todos os outros diretórios ou eram centristas, ou eram alienados, ou tinha um ou outro lá que era militante de direita mesmo, lá nas agrárias, por exemplo. E lá eu convivi com alguns militantes e herdei, de certa forma, um conhecimento, mas muita gente tinha sido presa, tinham saído do circuito, não podiam, porque naquela época era muito bravo, o regime era severo. Então, não havia possibilidade de uma militância política universitária. Tinha o 477, que era um artigo da lei, que proibia a militância política nas universidades. Política só se podia fazer no partido político, no movimento universitário era impossível. Mas aliás, uma das bandeiras nossas
era a de derrubada do 477, abaixo o 477, abaixo a ditadura, abaixo o AI-5, abaixo o 477, que eram as lutas democráticas que a gente travava. Eu entrei em contato com essas ideias e nós passamos a reconstruir o movimento estudantil em Curitiba, e o movimento no Brasil passava por um processo de reconstrução da UNE, aqui no Paraná, a reconstrução do DCE, da Federal, depois a reconstrução da UP, e no Brasil você promovia já certos encontros na década de 70, certos encontros para a reconstrução das entidades estudantis. Quando eu entrei na universidade, eu já frequentando o restaurante do estudante universitário, eu encontrei ali, conheci algumas pessoas, tornei-me amigo de algumas pessoas, alguns estudantes. Tinha ex-professor meu no mini ginásio, o Hélio Antunes, e tinha outros. O Hélio Antunes morava no mesmo quarto que o José Ademir, que era um marxista, que me ensinou muito, me transmitiu muito. Tinha Odilon, dois Odilons, eu não vou saber dizer, um fazia pedagogia, outro fazia ciências sociais, que estudavam na universidade. Eles eram de correntes diferentes lá. O Odilon, que fez pedagogia, era de uma corrente que antecedeu a 1973, 1972. Quando eu entrei, já era o grupo do outro Odilon, que tinha Bernadette, não me lembro o sobrenome deles, mas eles eram de outra corrente. Nessa ocasião, eu começo a militar e me coloquei, de certa forma, de oposição àquela diretoria, mesmo sendo eles de esquerda. Eu comecei a construir com outras pessoas, achava que não era um movimento de massa, e eu tinha na cabeça, já conhecia Mao Tse Tung, essas coisas, que o movimento tinha que ser de massa. Então procurava organizar massa na minha sala de aula, procurar representantes, montando os centros acadêmicos, a gente conseguia, porque só tinha o diretório. O centro acadêmico era proibido, a gente desafiou a lei, começou a montar os centros acadêmicos por curso, para organizar os alunos por curso, para que a gente tivesse acesso ao conjunto dos estudantes. Então a gente começou a organizar os centros acadêmicos. Aí, primeiro, nós já tínhamos o centro de sociologia, mas organizamos o pessoal que fazia pedagogia, pessoal de jornalismo, pessoal de biblioteconomia, e aí começou a surgir o pessoal de letras, e começou a surgir gente, e nossa pregação, e começou a surgir gente que começou aquilo ficar um diretório cheio de vida, com bastante estudante. Logo, a luta contra a ditadura começou a ganhar corpo no Brasil inteiro, e ali também. Eu me lembro que na cantina da universidade eu subia na mesa, fazia discurso, e a gente montamos um jornalzinho. Nessa época, Maurício Requião era do curso de psicologia, entrou Maurício Requião, o Carlão, Carlos de Oliveira, foi presidente do diretório, o presidente também foi o Esgarzela, Eduardo Esgarzela, foi presidente do diretório acadêmico. Então a gente formou um grupo, o Atos, formou um grupo que tinha gente de design, gente que era de letras, gente de jornalismo, e nós começamos a fazer um jornalzinho nosso lá, simples ainda. Naquela época era muito difícil imprimir um jornal, você não podia ir numa gráfica imprimir um jornal. A gente fazia jornal no mimeógrafo, e eu me lembro que surgiu a possibilidade de fazer no mimeógrafo eletrônico, que era diferente do mimeógrafo a álcool, que era um mimeógrafo a tinta. Então, tinha a primeira IBM que surge, que podia fazer composição, você podia fazer diagramação com aquelas letras da IBM, depois... E aí passava num stencil eletrônico, era um negócio revolucionário do ponto de vista da forma, da panfletagem e tal. Nós começamos a fazer aquilo. Logo o pessoal da engenharia, da arquitetura, começou a querer fazer jornalzinho também junto com a gente foi, enfim, foi mobilizando, montando chapa em tudo que é diretório acadêmico, inclusive na Agrárias. Marlene Zanin se tornou a primeira mulher presidente, acho que foi a primeira, mas uma revolucionária, se tornou presidente do diretório acadêmico, um diretório de esquerda. Ganhar na Agrárias foi uma luta fantástica naquela ocasião. E espalhamos, Universidade Católica e tal. Em 77, eu acho que final de 76, 77 foi
prenderam uns estudantes que estavam fazendo panfletagem nas fábricas de São Paulo. E nós começamos a luta pela libertação desses estudantes. E eu me lembro, a assembleia era proibida. Era proibido fazer uma assembleia estudantil. E nós desafiamos, vamos fazer a assembleia estudantil. Já tinha havido passeatas em São Paulo com 10 mil estudantes. O Erasmo Dias era o secretário de Segurança de São Paulo, soltou bomba, machucou pessoas, meninas, tiveram perna arrebentada por bombas que ele soltou lá na repressão. E a gente desafiou, olha, fazer uma assembleia era um desafio, mas o medo maior não era esse nosso, fazer uma assembleia, aceitar esse desafio. O medo maior eram os sequestros que faziam. Eles sequestravam as pessoas, eles não te prendiam formalmente, com registro da tua prisão. Eles costumavam, alguns acontecia isso, mas eles costumavam sequestrar as pessoas, torturar as pessoas, desaparecer com as pessoas, tanto que tem desaparecidos até hoje, que ninguém sabe. A família nunca mais soube do paralheiro, se foram mortos, como foram mortos, onde estão enterrados, se foram enterrados. Então, o medo que a gente tinha não era esse, da atividade de massa aberta. Era de uma coisa que pudesse ocorrer de forma clandestina. E eu, na época, eu dormia pensando sempre, porque eu militava numa organização clandestina. Uma delas eu nem cheguei a conhecer o nome, de tão clandestino que era, sabia algumas figuras que participavam. E a gente se preparava. Na verdade, tinha uma visão ainda, às vezes, cinematográfica, porque a gente via filmes de tortura, essa coisa, no cinema, na época do nazismo e tal, então a gente se preparava. Eu me lembro que um deles foi um filme que o Yves Montand fazia o papel principal e é obrigado a tomar veneno na prisão para não entregar os companheiros e tal. Eu me preparava espiritualmente, me preparava para a coisa mais grave que pudesse acontecer com a gente, porque tinha a consciência da importância da nossa luta e que não podia entregar companheiros que, se por acaso a gente viesse a ser preso. Então a gente fazia uma distinção entre a atividade clandestina da gente e a atividade formal, de massa, aberta. Então nunca a ditadura soube que eu era um militante clandestino, ou se suspeitava, nunca teve como me pegar nestas coisas. Quando eu fui detido em 1977, em maio, justamente convocando essa Assembleia Geral de Curitiba, Assembleia Universitária, Assembleia de Curitiba, a gente ousou convocar todos os estudantes de Curitiba para a Assembleia para pedir, protestar contra a prisão daqueles estudantes de São Paulo, em solidariedade a eles. Nessa ocasião fui detido. Eu fui detido por causa desse movimento aberto, não fui detido por causa de uma militância clandestina. Isso nunca eles souberam, não tem registro. Mesmo nas fichas do DOPS que me contaram, eu nunca fui atrás, mas nas fichas do registro sobre a minha movimentação, porque eles mapeavam. Eu estive em Londrina fazendo movimento estudantil, estive no Brasil, fui para Belo Horizonte, para São Paulo, para vários lugares, e participar dos encontros estudantis. E eles não tinham registro de uma militância clandestina, eles tinham registro dessa militância formal, aberta, né, que a gente chama de frente de massa mesmo. E eu quando fui detido nessa ocasião, por causa disso. E como foi essa? Olha, nós estávamos com uma divergência dentro do movimento. Tinha uns que lutavam. Na verdade, era uma divergência, hoje eu vejo, uma divergência, hoje é simples, mas naquela época não era. Tinha um pessoal que lutava pelas liberdades democráticas, a gente era revolucionário, essas liberdades democráticas, nós queremos socialismo, não é esse troço, liberdades democráticas. E isso, de certa forma, se manifestava na organização, a disputa da massa e tal. Só que o nosso pessoal era mais chegado à massa. E o outro pessoal, porque inclusive talvez até por causa da lição de serem sido presos, gente do Partido Comunista Brasileiro, ou do PCdoB, eles não tinham nós não tínhamos essa organização. Então éramos nós, não tínhamos uma organização superior que
naquela ocasião, que a gente fazia um movimento de massa. Eu sempre quis entrar para um partido, que depois vinha entrar para essas organizações, mas a nossa organização era diferente, porque a gente ia para a massa. E tinha essa divergência. Aí, então, nós não lutávamos assim. Nós éramos contra o 477, contra o AI-5, mas a gente não tinha liberdades democráticas. A gente pegava e dizia, a luta concreta. Então, era contra as taxas da universidade, contra a privatização do ensino, etc. Coisa que hoje parece simples. Mas colocar ou não uma palavra de ordem num panfleto era uma disputa danada. E nós fomos nos reunir no da CISA, que era aqui na Rua Ébano Pereira, que era o diretório da medicina, tinha um auditório legal. Fomos reunir a cabeça do movimento universitário para decidir. Aliás, nós não. Nós tivemos tido reunião, daí o pessoal das Liberdades Democráticas, que a gente chamava, ia se reunir ali para decidir participar ou não da Assembleia Geral que a gente estava convocando, que eles eram contra a convocação da Assembleia Geral, Assembleia Universitária. E nós ficamos esperando a decisão. Aí eu fui tomar um café no Café Alvorada, ali que existia, bem na esquina, onde hoje é o HSBC, ali tinha um café chamado Café Alvorada. Eu e mais outros companheiros, Ana Lúcia, aí estava o Maranhão, que eu me lembro. Nós fomos presos em 8, o Ivo Punhalone. Fomos presos em 8 estudantes. Tinha um sobrinho da Teresa Urban, que foi preso junto. E pegaram pessoas que não tinham nada a ver, nem conosco, nem com o movimento, mas que foi conversar com a gente enquanto a gente ia para o Camburão, eles pegaram junto e levaram, né? Eu estava ali quando eles nos prenderam. Mas a Assembleia saiu. Nós estávamos na prisão, Marilu, me lembro. Eu fui preso no DOPS, depois fui levado, depois de interrogado e tal, fui levado para a Polícia Federal. No DOPS, um terror. Não me tocaram a mão, mas criaram uma pressão psicológica, era um terrorismo na cabeça da gente. Eu acho que eles já não podiam torturar a gente porque o ministro era Onei Braga, ministro da Educação, não queria confusão no seu estado. Prenderam os estudantes. Aí, eles não podiam torturar a gente porque a gente foi preso abertamente, a sociedade ficou sabendo. Então, mas eu me lembro que quando eles foram tirar minha fotografia, eles botaram com data adiantada. Vamos supor, hoje era 7 de maio. Eles puseram lá dia 14 de maio, ou seja, 20 de maio. Puseram com data posterior para dizer, ó, no dia 20 ele estava são, estava aqui inteiro e tal, essa coisa toda. Naquilo já era um terror para a gente vê aquilo. E aí, quando eu estava subindo, subia com os olhos vendados, lá no DOPS, ali acho que era João Negrão, não me lembro. E tinha uma escadaria, a cela era lá embaixo, tinha uma escadaria, os olhos vendados, eu só de meia, e pisava nos fios no caminho, assim, de propósito aquilo. E uns berros que você escutava quando eu estava na cela, horrorosos, e parecia gente que estava sendo torturada. E aquilo não era gente que estava sendo torturada, na verdade era um horror com a gente, para intimidar, para aterrorizar. Nós não chegamos a ficar uma semana presos, fomos soltos, e foi interessante porque fui solto, fui para a Polícia Federal, na Polícia Federal só interrogaram, tinha um delegado até interessante, porque ele não parecia satisfeito com o que estava fazendo. E liberaram a gente na Polícia Federal, o DOPS prendeu de novo, me levou de novo para o DOPS, depois de novo me levaram para a Polícia Federal. Aí quando estava na Polícia Federal, eu falei, eu quero proteção da Polícia Federal, porque eu saio daqui, os DOPS me prendem, porque que história é essa? Aí disse, não, o senhor pode sair, não tem problema. Foram lá na frente, olharam, viram se não tinha DOPS, ou se não tinha DOPS na frente. Eu saí. Gente, você sai da prisão, não tinha trocado roupa, não tinha tomado banho, sai cheirando suor. Eu andei, fui a pé, longe, fui a pé, morava lá no Prado Velho. Dei a volta, fui até o cemitério municipal, para depois ir lá para o Prado Velho. Tinha um estado já lá. Sofri uma certa perseguição, assim, que eles seguiam a gente.
E lá no Beraba, onde morava minha mãe, onde eu morei, eles chegaram a abordar um estudante, justamente na época em que sequestraram o Carlão, que o Carlão foi presidente do diretório, sequestraram o Carlão. Numa época ali, foram prender um estudante achando que era eu, na mesma rua, tinha poucos estudantes universitários na rua, era eu e mais ele, mas aí descobriram que não era, eles estavam sequestrando o rapaz, tentando sequestrar a mim. Sabendo disso, eu tive que mudar de endereço, viver de forma bem, cuidando da minha segurança, né? Continuei em atividade. Porque o movimento crescia também, e eu sabia da importância que nós tínhamos, a importância que tinha cada um e o nosso movimento, porque a gente era a vanguarda mesmo, nós reconstruímos o movimento estudantil em Curitiba, e naquela ocasião o movimento estudantil era a vanguarda de luta contra a ditadura, porque aqui em Curitiba os sindicatos não tinham essa atividade. Depois, com a organização aí dos advogados trabalhistas, intervenção das associações de bairro, fundação, aí sim começou a ter mudança também na atividade sindical, mas isso foi bem depois, década de 80, já aí tal, mas antes disso não. Bom, eu acho que da minha vida política, essa parte do movimento estudantil foi uma das partes mais interessantes, foi a parte onde a minha intervenção foi, eu acho, assim, junto com os meus companheiros, foi importante e fundamental naquela ocasião, no caso da nossa cidade. Depois disso, eu saio da universidade, eu saí em 79, fui fazer o mestrado na Unicamp. Nessa ocasião, eu pertenci, em 77, já pertencia a uma organização chamada POLOP, Política Operária, Organização de Combate Marxista-Leninista Política Operária. Olha o nome, tão extenso o nome. Essa organização teve vários rachas. Tantos que um militante chegou a escrever um dia que nós teremos tantos rachas, tanto quantos forem o número de militantes, menos um. Aí eu acrescentei, se não for parar num psiquiatra, dividido também. Mas um pequeno grupo que rachou dessa organização formou a Fração Operária Comunista. Dessa organização, Fração Operária Comunista, faziam parte o Alemão, que era um sindicalista que atuou junto com o Lula em São Bernardo. Era o único operário que a gente tinha na organização, mas justificava o nome. Mas o ideal era Operário Comunista. E aí o Pereira, hoje o Pereira é assessor secretário-geral da CGTB. Aí nós fizemos uma reunião em São Paulo, num lugar que eu não sei onde é, porque a gente foi... Quem cobriu o ponto para mim foi cobrir ponto é a pessoa que te encontra. Foi o Alemão. Em São Paulo, a gente fazia isso com senha e tal. Eu fui para um lugar que eu não sei qual era uma praia de São Paulo. A gente fez uma reunião e decidiu a fusão com o NR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Desde lá eu passei a militar no MR8. O MR8 passou a atuar no MDB, atuei no PMDB, fui presidente de zonal do PMDB, fui da executiva do PMDB em Curitiba, municipal. Ajudei a organizar a campanha do Requião para prefeito. Eu tinha bastante influência nos zonais naquela época, entre a militância. Quando o Requião saiu candidato em 1985, saiu candidato a prefeito, me lembro, eu tive um papel, junto com outros companheiros, tive um papel extremamente importante. A gente ganhou uma convenção extremamente difícil, porque era contra o governo do Estado, que o Richa era contra o Requião. O Richa tinha outro candidato, a gente ganhou aquela convenção. E ganhou a eleição do Lerner, com 20 mil votos de diferença. Um negócio fantástico, aquela luta nossa. Então, era um período de ascensão, assim, de valores. O Requião era um sujeito... Sempre foi um sujeito, assim, honesto e correto, mas ele naquela época lutava até contra o nepotismo. Então era um sujeito que era o cara da esquerda, entendeu? Nossa, sem ser... a atuação dele como advogado das associações de bairro foi mais importante que a atuação dos partidos na época. Então, a minha militância, eu tinha sempre preocupação, quando estava ainda na universidade, bom,
quando sair da universidade, o que nós vamos fazer? Porque a universidade, você tem os teus companheiros, os teus colegas, tem um ambiente, esse ambiente universitário, você tem uma vida política bastante ativa. Mas, na época, a juventude não tinha muita opção de participar de partidos políticos organizados, que eram a Arena e a MDB. Depois o PMDB e o PDS. E quando o MR8, quando eu entro para o MR8, isso para mim era extremamente importante, porque eu tive lá, depois da fusão, eu tive um papel, fui dirigente de Campinas, fui o assistente do partido em Campinas, participando do comitê do interior do MR8, era uma coisa fantástica, grande. Depois eu voltei para Curitiba. Quando voltei em Curitiba, teve um período que fiquei afastado do partido, mas em Curitiba o partido foi atuar no PMDB, porque a gente achava que tinha que ter uma ampla frente para derrotar a ditadura. O PMDB era um lugar onde se constituía essa frente. Nós fomos lá e eu tive todo o trabalho de um militante mesmo, de esquerda dentro do PMDB, fazia filiações, organizava grupos, organizava associação de bairro, participava da assessoria das organizações de bairro. E com o Requião era um sujeito fantástico nesse negócio de aglutinar os presidentes de associação de bairro e tal. Eu me lembro que fizemos uma reunião para o Richa no ginásio do Tarumã, com quase 15 mil pessoas. Era um troço fantástico o número de gente que mobilizava. Mas veja só, eu deixei de falar de uma coisa extremamente importante durante um período que eu estava ainda saindo da universidade, e aí onde eu atuei politicamente, que foi muito importante antes de ir para Campinas, foi no movimento da anistia. Nós fomos organizar Narciso Pires, eu me lembro que estávamos eu, Narciso Pires, o Maurício Requião, pessoal estudante inicialmente, fomos organizar o Comitê Brasileiro de Anistia. Tinha o Antônio Pimenta, que era assistente do MR8 aqui, que trouxe a proposta, a gente fez as reuniões e começamos a organizar. Aí, como fazia as reuniões no DACISA, lá no, como eu disse, um diretório acadêmico lá de medicina, e lotava aquele auditório. Veio gente de tudo que é lugar, aí começaram a participar também. Requião participou Idésio Passos, o pessoal que está hoje no PT, fundadores do PT, pessoal da igreja, alguns setores da igreja, o irmão do Vitório Surachuk, o Geraldo Surachuk, e que o Vitório estava exilado, a gente lutava pela volta pela anistia geral, ampla e restrita. Foi extremamente importante nessa época, o Fernando Henrique ainda não tinha traído. Nós trouxemos o Fernando Henrique uma semana de discussão e debates ali na igreja Nossa Senhora do Guadalupe. Veio aquela que era do Brizola lá, que era do PDT, aquela de São Paulo, Zerbini, Terezinha Zerbini. A gente fez um movimento amplo também, de massa. Associações de bairro, quando fazia as nossas passeatas, vinha gente estudante, participava da associação de bairro, já participava do sindicato. Nós fizemos aqui em Curitiba, eu não tenho medo de errar, o movimento da anistia do Brasil em Curitiba foi o que mais teve um movimento de massa mesmo, porque em muitos lugares tinha pessoal da classe média, pessoal parente dos exilados, dos desaparecidos, estudantes, mas aqui nós tivemos estudantes, sindicatos, movimento de bairro, que aqui era bem organizado o movimento de bairro. Foi um movimento amplo aqui, realmente. Era eu, Narciso, nós montamos uma grafiquinha que fazia os decalques plásticos, Narciso montou, a gente fazia os decalques, fazia os cartazes, fazia um jornal de pregar nas paredes, assim. Eu era vice-presidente, o Narciso era presidente do CBA, do Comitê Brasileiro de Anistia. Fizemos um congresso de anistia, tivemos junto no Rio de Janeiro.
Macir Ferraz fazia parte, que era um ex-presidiário também, ex-militante hoje falecido, do Partido Comunista Brasileiro. Olha, Valmor Marcelino, é um movimento que reuniu o que havia de a intelectualidade de esquerda. Foi uma unidade fantástica da esquerda, porque havia o mito de que a esquerda não se unificava nunca, pois se unificou aqui. Aqui todos nós estávamos juntos nesse movimento amplo, movimento da anistia. Boa parte depois no MDB, depois surge a diáspora no PMDB, com o surgimento do PT, coisa que já pertence à história, é conhecido por todos, mesmo os mais recentes já conhecem isso. A CUT tem 30 anos, quem tem mais de 30 anos deve lembrar dessas histórias todas, aí se participou, se não eram alienados. Aí o movimento se tornou aí, olha, depois, aquela história de sermos poucos militantes já não era mais. Aí tínhamos militantes em todos os lugares, aí surge CUT, surge PT, surge... E então a luta política se ampliou bastante. A atividade política já não era um negócio restrito, era um negócio de massa. E a gente conquistou a democracia e as amplas massas com a vitória com Tancredo. E depois, não pôde assumir, mas veio o Sarney com aquele projeto do Cruzado. No começo, veio o PMDB, que prometia fazer uma mudança. Faz o Cruzado. Aquilo, a massa, pô, cada sujeito se achava, falava dos fiscais do Sarney, um cidadão pleno de direito, com a Constituinte, tudo. Nós, bom, eu acho que foi um momento de encantamento do Brasil. Depois disso, nós tivemos muitos desencantos. Muitos partidos surgiram que não são partidos políticos com interesse público. Eram ramificações de interesses privados, federações de interesses privados, que se aglutinavam ou partido de aluguel ou para abocanhar as benesses do Estado e o movimento econômico que possibilita aí a ocupação do poder no Estado ou participação em fatias desse poder. Isso é uma degeneração da democracia. Hoje a nossa democracia vive esse período com boa parte do seu aparato degenerado. Todavia, não é só isso. Você vê que aqueles que foram exilados, perseguidos, hoje estão sendo condenados no chamado mensalão. Hoje, que dia é de setembro? 4 de setembro de 2013, estamos para botar na cadeia o Zé Dirceu, que foi um artífice da aliança que fez o PT eleger o presidente da República, que foi um grande momento da história do Brasil. O Brasil se comoveu diante da vitória do Lula. O Lula teve um primeiro governo ainda titubeante, teve um segundo governo que já jogou mais para realizar os sonhos, os ideais, apesar de manter seus compromissos com a elite dominante. Eu digo, Lula não chegou a ser um Getúlio. O Getúlio era acusado de manter aliança de classes pelos esquerdistas. Mas o Getúlio, na balança, ele não favorecia somente o capital, ele mantinha um equilíbrio entre o capital e o trabalho. E o Lula, de certa forma, no seu segundo governo, procurou isso. Na contradição entre a nação e o império, o Lula favoreceu a nação na medida, sem romper com o império, mas tendo uma política independente, externa, etc., sem romper porque as empresas internacionais continuaram aí, os bancos continuaram aí, o sistema financeiro, mas ao mesmo tempo ele possibilitou um certo desenvolvimento nacional, taxas de crescimento para o país, aumento do emprego, redução do desemprego, portanto, uma bolsa para os mais pobres, para os mais necessitados, o que fez emergir um mercado nacional, um mercado nosso, mercado interno fortalecido, desenvolveu o país.
a sua sucessora, de certa forma, ela traiu esses princípios e esse movimento. Hoje, a balança que tendia um certo equilíbrio entre os interesses dos monopólios dos bancos, né, com o Lula teve um certo equilíbrio, com ela desequilibrou de novo a favor dos monopólios e dos bancos. Nós voltamos a ter as mais altas taxas, das mais altas taxas de lucro dos bancos do mundo, taxa de juros, privatizações, e estamos na iminência de entregar a maior riqueza que nós temos, que é o petróleo, além das minas, que passou meio desapercebido essa nova legislação da exploração mineral, mas nós vamos entregar o Poço de Libra, que vale 1 trilhão, 15 bilhões de barris de petróleo. É uma coisa que isso, a própria presidente, na sua campanha, disse que isso era um crime contra o Brasil. Então, o povo elegeu essa plataforma, o povo elegeu esse modelo que o Lula estava fazendo no seu segundo governo, contra as privatizações. E, se ela retoma as privatizações, está leilando essas coisas, ela está traindo aquilo que o povo elegeu, né, na última eleição, quando a elegeu. Então, veja só, o Brasil, então, a democracia degenera em boa parte das suas estruturas, sua estrutura partidária. Condena aqueles que foram artífices desse novo momento e condena, que tenho certeza, a história será contada de modo direito, ainda que esse mensalão é uma farsa, não existiu. O mensalão dos tucanos existiu e eles não condenaram. Agora, estão prendendo o José Genuíno, o Zé Dirceu, estão prendendo o pessoal que era da cúpula do PT, que foi o partido que fez essas transformações e que tenderia a continuar nessas transformações. Perdeu, então, os melhores dos seus quadros, está perdendo aí, mandando para a prisão. Então, essa democracia nossa está passando por um processo rápido de degeneração. Essas instituições, elas estão se degenerando. Agora, como a realidade social do Brasil exige outro tipo de instituições, de representação, isso acabará ainda predominando. Falta quem hoje expresse isso de forma reconhecida pela massa. Até há interesse, eu acho que o partido ao qual eu pertenço hoje, que é o Partido Pátria Livre, até compreende isso e tem esse objetivo, esse ideal de defesa dos interesses populares e brasileiros, mas isso não é ainda reconhecido amplamente pela massa, que não basta a gente ter essas ideias e ter essa vontade política. É preciso que isso seja reconhecido pelas amplas massas. Isso a gente não conseguiu ainda. Não há ainda hoje uma alternativa. O PT, que era o partido que ia para as ruas contra as privatizações, hoje está absorvido num governo que está entregando o Brasil. Os militantes sinceros do PT estão constrangidos. Alguns estão sem saber o que fazer. Alguns já abandonaram o PT, estão desorientados. Parece não haver alternativa. Alguns ainda estão tentando a disputa interna. Essa é a questão importante no Brasil. Quer dizer, esse foi um partido que mobilizou as amplas massas. E aí surge, por outro lado, até está prometido para 7 de setembro grandes manifestações, um pessoal que esconde seus objetivos. Eu vi hoje, inclusive, uma propaganda na internet convocando para o 7 de setembro, sem expressar quais eram os objetivos, fazendo denúncia da situação das escolas, fazendo denúncia não sei o quê, da repressão que houve no movimento de junho, mas, ao mesmo tempo, não propõe nada para o Brasil. Eles querem pôr uma indignação que depois seja manipulada pela mídia, porque eles querem derrubar Dilma. Mas hoje eu não sei se eles precisam derrubar Dilma, porque o governo da Dilma hoje... A Dilma, as candidaturas hoje postas no Brasil, das principais, Dilma Rousseff, Marina Silva, José Serra, Aécio Neves e Eduardo Campos, essas 5 disputam a preferência do capital monopolista e dos bancos. Não existe uma candidatura hoje
que seja pelo menos que proponha pelo menos o equilíbrio nas relações entre capital e trabalho, pelo menos o equilíbrio entre a contradição, dos dois lados da contradição entre nação e imperialismo. Não existe isso, não existe. Hoje não existe, hoje a situação é assim. E o grande momento brasileiro, que vai ser o divisor de águas, vai ser o leilão de Libra. Aqueles que estiverem a favor do leilão, se esse leilão se realizar, serão considerados traidores do Brasil, traidores da pátria brasileira, porque ali está o fundamento para a gente sustentar o desenvolvimento, sustentar a educação, sustentar a saúde dos brasileiros, coisas fundamentais para que a gente tenha uma grande nação. Então, essa vai ser, agora eu estou falando isso dia 4 de setembro, isso ocorrerá em outubro, está previsto. Até lá, eu acho que a nação brasileira vai protestar, não sei se consegue barrar, mas esse será o divisor de águas. Não dá para apoiar um candidato que promova a privatização do pré-sal, da Petrobras, dificulte de todos os modos a participação da Petrobras e facilite de todos os modos a participação estrangeira. O Brasil vive hoje naquela contradição fundamental que é entre nação versus império, vive esse descompasso, quer dizer, tinha retomado o caminho da independência e esse caminho perdeu-se nesse governo da Dilma. Então a luta daqueles que viemos lutando desde aquele período lá em que, eu não divido a história antes de mim e depois de mim, mas eu digo, desde que eu comecei a participar da política, há uma herança getulista, que é pela independência, os brasileiros nacionalistas e tal, e os socialistas, e há uma outra tendência que sempre lutou aí pela participação do capital estrangeiro, está aí Fernando Henrique, toda essa turma lá, do lado de lá, antiga UDN, esse pessoal Lacerda, aquela turma toda. Quer dizer, esses dois exércitos hoje, essa contradição hoje se expressa de uma forma tal que nosso exército não tem um candidato expressivo para esta eleição. Pode ser que as coisas mudem, pode ser que até o Lula volte a ser candidato, porque o Lula também não pode silenciar diante dessa entrega, porque isso contraria toda a história dele também. Eu acho que ele está quieto por enquanto, porque se o Lula soltar uma palavra, o governo da Dilma acaba. O PT sai para a rua inteiro, ou boa parte dele, só os comissionados que talvez fiquem. Há uma confusão hoje, vamos dizer assim, há uma confusão. Eu não vou dizer nós estamos confusos, porque eu não estou mais confuso. Mas aqueles que participam do PT e os que apoiam e apoiaram Lula e que apoiaram as transformações, apoiaram a luta democrática, hoje há uma eu digo confusão, porque não há uma compreensão do que está ocorrendo. Muitos estão frustrados e decepcionados. Alguns conformados, dizendo que é isso mesmo, não tem jeito, como é que vamos lutar contra esse império e tal. Eu não vou dar o nome porque foi confidencial, mas um alto dirigente nacional do PT me disse, é hora de lutar contra essas coisas. Falava ele da lei dos meios, da democratização. Ele dizia, é hora, me perguntava ele. Eu digo, é hora, mas... E muita gente lá que é sinceramente de esquerda, que defende um outro Brasil, está constrangido. Está numa situação de, bom, mas é melhor... se a gente não defende a Dilma, vem os fascistas, vem os outros, é pior, será pior e tal. Eu já não estou mais com essa compreensão, com essa dúvida. O PT, eu não quero condenar o PT em bloco. Eu quero disputar na cabeça do PT a ideologia que hoje está sendo submissa a um governo que não representa mais os interesses do Brasil, nem do povo brasileiro, nem nacionais, nem popular. Então essa é uma disputa que a gente tem que fazer. E não é fácil, porque às vezes eu tinha grande aceitação no Facebook do pessoal militante do PT. Desde que eu comecei a escrever e mostrar que a Dilma tinha traído, boa parte me restringiu. Outros não, aprofundaram seus laços comigo. Como eles estão numa luta interna, muitos deles me pedem para não publicar nas páginas deles,
Me pedem para escrever por e-mail e não pelo Facebook, porque eles estão numa disputa. A mesma coisa, a gente que estava formando a rede da Marina também já percebeu que ela não vai para caminho de esquerda coisa nenhuma. O caminho dela é financiado pelo Itaú, que ela vai por aquele caminho, já está... O Janete, que é um neoliberal lá da USP, já está... O Lara Rezende e tal, fazendo parte da equipe dela. Então, eu acho assim, você tem um governo que é hierárquico. Tem que ser hierárquico. Não tem outra forma dessa estrutura funcionar senão através do uso da hierarquia. Aí recruta aquilo que era a capacidade crítica do PT, vai para os cargos. Para os cargos, alguns tentaram continuar a sua política, suas crenças, foram defenestrados do governo. Então aí você tem gente que podia ter capacidade crítica, está amarrado lá naquela situação. Eu me lembro, mesmo no tempo da ditadura, tinha pessoas de boa índole e tal, que fazia parte do governo, diziam, não, mas é até melhor eu ficar aqui, porque aqui, de certa forma, eu ainda ajudo aqueles que estão precisando e tal, não sei o quê, porque eu fora daí não tenho instrumento nenhum e tal. Até achava que participando de um governo mesmo, na ditadura, podia contribuir para o avanço social. Eu acho que tem gente lá no PT que está nos cargos e se justifica. Agora, muitos, veja bem, pessoas que abandonaram suas carreiras, abandonaram suas atividades em outros lugares, não tem como dar meia volta tão rápido. Depende daquele salário lá que está nos cargos de ocupação lá. E aí, pô, aí tem que obedecer. Já que convidou, tem que dançar com o diabo, né? Então, sim, o Paraná, nós estamos numa situação aí, uma mediocridade governamental rara na história. Nós tivemos grandes governadores eruditos, tivemos governadores arrojados, não se não eram eruditos, eram arrojados, mesmo que eu tenha me oposto a eles. Mas também tivemos o Lerner, que foi um fracasso, e tivemos agora o Beto Richa, que foi pior que o Lerner. Eu não sei como que o futuro nos reserva o seguinte, quais são os candidatos postos na mesa? Richa e Gleisi. Se o Requião vier, com todas as críticas que possa ter ao Requião, ele será uma redenção para nós aqui no Brasil. E o poder nacional, como disse, não está sendo disputado até hoje não apareceu um candidato popular, a não ser que o Lula venha ali para dividir um pouco e tal. Mas hoje só temos chance em alguns governos estaduais do Brasil. Temos chance, talvez, na reeleição lá do Tarso Genro, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, talvez o Padilha possa vir a ganhar a eleição. E o Padilha o Lula está escolhendo o Padilha e o Padilha parece que tem um certo compromisso. Todos os médicos, mais médicos e tal, ele está enfrentando a briga, ele está indo firme. Talvez, no resto do Brasil, não sei. Lá no Nordeste dizem que o Lula perdeu muito prestígio. Não o Lula, o grupo do PT e tal perdeu muito prestígio. Eu acho que está perdendo por conta da vacilação no governo da Dilma. A Dilma parou com o PAC. Você vê... que ela tem feito concessão para as multinacionais na área dos impostos, para ver se mantém o fluxo produtivo, não é? Você falou que nem foi procurar as suas anotações nas fichas, dos documentos produzidos. Não foi, o Molina, uma vez me trouxe uma parte. Não, nem entrou com pedido de indenização? Não entrei, vou lhe dizer, eu não sou contra aqueles que entraram. Mas eu tenho uma filosofia que é assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu era um soldado da Revolução, tinha plena convicção que podia perder a vida, inclusive nessa luta, porque muitos perderam. E as coisas que me aconteceram não foram tão graves como foi para um monte de gente que teve suas vidas destroçadas. Eu, felizmente, não tive minha vida destroçada, apesar da perseguição e tudo. Então, eu não sinto-me assim, era como se eu estivesse usurpando, se eu fosse
entrar com um pedido. Minha convicção revolucionária não permite isso. Eu sou muito grato se a gente conseguir fazer as transformações, essa será a minha grande recompensa. Eu quero falar para a juventude, porque hoje diz-se que a juventude está descontente com os partidos políticos e tal. Tem muita razão para estar. Como eu vi essa onda toda de partidos de aluguel, partidos que traem os interesses do povo e tal, quem não tem assim, uma convicção muito grande, quem não tem definido os ideais, quem não tem um partido revolucionário que oriente, deve estar mesmo muito chateado e indignado com tudo. Mas há sempre uma possibilidade da gente recomeçar o caminho, da gente reconstruir a confiança numa organização política revolucionária que transforme a vida dos brasileiros e com a qual a gente viva feliz, que não tenha medo da traição. Mas sempre temos que estar vigilantes, porque a ideologia do inimigo sempre permeia as nossas fileiras. Essa é uma luta permanente. Não é uma luta fácil e nós podemos ter avanços num ou noutro país, numa ou noutra região, mas a grande luta que mudará a qualidade mundial, mudará a qualidade de vida da humanidade, ela está ainda por derrotar os grandes impérios que impõem ao resto do mundo a miséria, a fome e as guerras. Então a juventude precisa estar preparada para enfrentar toda essa luta, porque é somente assim que a gente vai ter a paz mesmo, vai ter a alegria de viver uma humanidade fraterna, que é isso que a gente busca. Hoje eu não posso sair mais na rua, fazer panfletagem, porque tenho dificuldades motoras. Tenho lá um pequeno blog, tenho minha inteligência que me ajuda a pensar, e raciocinar e articular, e produzir ideias e ajudar a organizar a resistência a isso que há de ruim e preparar naquilo que eu puder, ajudar a preparar as consciências desse combate futuro. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. Três Reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão,
pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.